Saudações, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre ecologia, né? Fazer uma introdução, falar de alguns conceitos que envolvem ecologia, que é um assunto que nós vamos ver nesta unidade. O termo ecologia foi proposto por Ernst Haeckel em 1866. Né? Esse termo ecologia vem de duas palavras do grego aí. Oikos, que significa casa, ambiente, e logia, logia vem de estudo, né? Então seria aí um conceito de estudo da nossa casa, do ambiente em que vivemos, em que estamos, porque esse planeta é de fato a nossa casa, né? E o que a gente poderia conceituar de ecologia é que é o estudo de todas essas interações entre os seres vivos e destes seres vivos com o meio ambiente. Então a gente está estudando aí tanto a relação dos seres vivos entre si, né? Como é que eles se relacionam, uma vez que nós compartilhamos essa mesma casa. Então nós interagimos uns com os outros, em todo ser vivo. E também como é que todos os seres vivos, como é que esses seres vivos vão utilizar essa casa, esse meio ambiente, como é que a gente vai explorar e como é que a gente se comporta diante desse meio ambiente. Dentro de ecologia, eu perguntaria qual seria a atuação da ecologia, então, né? Dentro da biologia, dentro dessa área do conhecimento. Então, quando estudamos níveis de organização, nós vemos lá que a vida ela vai se organizando em uma certa complexidade e a gente consegue determinar um padrão de organização dessa vida até a gente chegar aí ao nível de organismo, né? Organismo seria uma atuação da ecologia? Depende, se a gente não é um organismo individual, não. Nós não, dentro da ecologia, nós não estudamos o organismo. O que nós estudamos é a partir do nível de espécie. Então, se há um estudo sobre os efeitos ambientais em uma espécie X, eu estou falando de uma população. Então, a ecologia ela vai ter uma atuação a partir do nível de população. Então, o que seria essa população? Como eu falei, um conjunto de indivíduos de uma espécie, né? Então, eu tenho uma certa espécie, eu estou falando do processo de degradação ambiental causado pelo homem. Eu estou falando da espécie Homo sapiens. Se eu estou falando que há uma extinção de uma arara da espécie tal, eu estou falando não de um organismo, de um indivíduo só, mas eu estou falando de todos os indivíduos daquela espécie. Então, população é isso. É o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. E dentro da ecologia vamos estudar como é que essa população se comporta, como é que ela interage entre si, com outras espécies, como é que ela explora o meio ambiente, né? E nesse nível de organização a gente parte então para um grau maior, que é um grau de comunidade, né? Que faz parte aí da atuação também da ecologia. Então, a partir de população em diante, a ecologia vai estar estudando toda essa complexidade de processos e de fenômenos aí. O que seria então comunidade? Porque população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, mas a comunidade é um conjunto de populações, certo? Então, um conjunto de populações significa o quê? Que eu vou ter várias espécies. Então, comunidade é o mesmo que eu posso conceituar como um conjunto de populações, ou eu posso conceituar como um conjunto de indivíduos de espécies diferentes, ou de populações, né, diversas. Então, quando eu falo em comunidade, eu não estou falando mais em uma única espécie. Eu estou falando de várias espécies que estão ali ocupando, interagindo entre si, né? Então, eu vou em uma região, em um bioma, vamos botar aí na Mata Atlântica. Eu não tenho só uma espécie, eu tenho várias espécies que estão interagindo, formando uma comunidade. Esse termo comunidade, população ainda é muito mais próximo de como a gente usa o termo socialmente. Então, se eu falo de população humana, é uma população da espécie humana, Homo sapiens, né? População de arara, estou falando de população de indivíduos ali daquela espécie de arara, né? Se eu falo em comunidade,
Nos termos sociais, comunidade é o mesmo que população, né? Porque ou eu falo em população, ou eu falo da comunidade. Eu moro na comunidade tal. Significa que eu moro numa comunidade de pessoas humanas, espécie humana. Aqui na ecologia não. Comunidade envolve e abraça todas as espécies. Então eu estou falando aí da espécie humana, estou falando das plantas, das bactérias, de fungos, de tudo que está ali vivo interagindo naquele mesmo ambiente. Então estou falando de conjunto de populações. Ecossistema já é um grau maior de comunidade, porque enquanto na comunidade eu trabalho com as interações entre essas populações, nos ecossistemas eu estou trabalhando em um grau ainda maior, porque é um conjunto de comunidades e o ambiente. Então não posso falar de ecossistema sem considerar o ambiente. Então, nesse ambiente, o que é que eu vou ter? Eu tenho fatores bióticos, né, que são os fatores vivos, mas eu tenho também os fatores abióticos. Então, fatores bióticos incluem os seres vivos, né, que é essa própria comunidade, essas comunidades, porque eu estou falando de um conjunto de comunidades. Então, eu tenho os fatores bióticos, que são esses seres vivos, essas espécies, e eu tenho também os fatores abióticos, que são os fatores físicos, como luminosidade, umidade, temperatura, o pH, salinidade. Então, estou considerando aí todos os fatores nos quais os seres vivos interagem. Então, quando eu falo em estudos de ecossistema, eu estou estudando não só os seres vivos, mas eu estou estudando também como esses seres vivos interagem com o meio físico, com os fatores abióticos. Como é que esses seres vivos utilizam esses fatores abióticos? Como é que eles estão conectados? Então, o ecossistema é essa conexão toda. Então, a ecologia vai estudar as relações muito a nível de ecossistema, porque dentro de ecossistema eu vou analisar as relações das comunidades entre si, ou seja, de uma espécie com outra, de um ser vivo com outro, e eu estou considerando também como esses seres vivos vão interagir nesse meio ambiente, nesse meio físico, né? Já o último grau aqui, né, que a gente vai considerar de atuação da ecologia é a biosfera. O que é que eu chamo de biosfera? É toda essa camada viva, né? Essa camada de seres vivos no planeta Terra. Então, tudo que eu tiver aqui de vivo compõe a biosfera. Então, há 3,4 bilhões de anos atrás, eu não tinha essa biosfera. O que eu tinha era um planeta Terra, eu tinha fatores físicos, eu tinha rochas, água, né, componentes inorgânicos, sais, eu tinha tudo isso, mas eu não tinha nenhum ser vivo. Então, há 3,4 bilhões de anos começam a surgir seres vivos no planeta. E hoje, esses seres vivos, essa vida, né, se espalhou por todo o planeta e ocupa, né, forma essa camada viva aí que está presente em todo o planeta Terra. Então, isso aí a gente chama de biosfera. É o conjunto de todos os ecossistemas, porque eu não estou falando só de seres vivos, né? Porque se o ser vivo está aqui na América, por exemplo, ele está interagindo com os fatores físicos do ambiente. Então, é também considerar o conjunto de ecossistemas da Terra, né? Então, esses seres vivos, eu tenho vários ecossistemas marinhos, ecossistemas ducícolas, né? De água doce, terrestres, arbóreos. Então, eu tenho vários. Em um simples tronco de uma árvore, eu posso ter um ecossistema ali com diversos micro-organismos, mantendo relações ecológicas, explorando o meio físico, o meio biótico e abiótico ali. Então, isso tudo é ecossistema. Dentro dessa relação de seres vivos, a gente geralmente, é claro que existem outras relações e a gente vai discutir as diversas relações entre os seres vivos, mas hoje nós vamos falar de uma relação alimentar. Então, essa relação de alimentação entre os seres vivos, né, de uma comunidade, né, que a gente chama de cadeia alimentar, ela vai ter um objetivo, uma importância enorme para a vida no planeta. Então, nós estamos aí falando de uma relação de transferência de energia e de matéria.
partindo dos produtores, né, em direção aí aos consumidores e também aos decompositores, né? Então a gente está falando aí de diversos graus, diversos níveis de utilização de matéria e energia para a construção da biomassa viva. Tudo isso partindo aqui dos produtores, que são os únicos seres vivos capazes de converter a energia luminosa em energia química, que vai estar aí formando essa biomassa, né, o corpo desses seres vivos. A partir daí, pronto, os consumidores primários vão utilizar essa biomassa para obter energia e também obter blocos construtores das suas moléculas, né? Então vai ocorrer uma transferência aí tanto de energia nas ligações químicas, como também de matéria para a composição do corpo desses animais. Então, essa matéria e essa energia, na realidade, essa energia solar, que é a energia primordial, energia luminosa, né, é utilizada pelos produtores para a construção de biomassa, de matéria. Então, essa energia vai estar acumulada nas ligações químicas da matéria aqui dessas moléculas, que vai ser então transferidas para os outros níveis alimentares. Então, a gente está falando aí de um processo de cadeia alimentar. Como eu falei, a cadeia alimentar ela parte dos produtores. Então, sem os produtores não existe vida no planeta Terra, né? Não existiria como a gente utilizar essa energia luminosa, uma vez que a gente não faz um processo chamado de fotossíntese. Então, os produtores eles são capazes de converter a energia luminosa em energia química, como eu falei. Essa energia ela fica armazenada nas ligações químicas dessas moléculas. Então, esses seres são chamados de autótrofos ou autotróficos. E esses seres autotróficos, ou seja, auto de próprio, né, tróficos de alimento, que produzem o próprio alimento, na realidade eles não produzem alimento, eles produzem os seus componentes, a sua matéria, né? Eles não precisam se alimentar, não precisam buscar uma fonte de carbono orgânico, né? Uma fonte de carbono, não, uma fonte de alimento, digamos assim. Então, esses seres autotróficos se dividem em dois grupos aí. Os produtores que são fotossintetizantes, que vão utilizar como fonte de energia a energia luminosa, que está disponível, né, diariamente no meio ambiente, como também os produtores quimiosintetizantes, que é uma minoria, né, mas são algumas bactérias que conseguem obter energia através da oxidação de componentes inorgânicos. Então, nesse processo aqui não é utilizado energia luminosa, por isso é chamado de quimiosintetizantes e não fotossintetizantes. Nesse processo de fotossíntese, realizado aí pelos vegetais, pelas plantas em geral, os indivíduos do reino planta, né, vão ter uma estrutura, que é uma organela celular chamada cloroplasto, que é responsável por fazer esse processo de utilização dos fótons de luz para excitação de elétrons e a partir daí desencadear uma série de reações químicas que resultam na produção de energia, energia química, né, na forma de ATP, e essa energia química vai ser utilizada para construir os componentes que a planta precisa para crescer, para produzir folhas, flores, frutos, né, para reproduzir. Então, todos os componentes que ela precisa, ela está produzindo. Nesse processo é utilizado o quê? A água, sais minerais. Nesse processo, a água é uma fornecedora de elétrons, então o elétron é excitado pelos fótons de luz, mas esse elétron está vindo da água, né, da quebra da molécula da água. Então a planta precisa de água, de sais minerais para conduzir as reações químicas. E como fonte de carbono, as plantas vão usar o gás carbônico, o CO2 atmosférico. Absorve o CO2, utiliza aí elétrons da água e os fótons de energia solar. A planta vai então fazer um processo de fotossíntese e para a produção de moléculas orgânicas, né, como a glicose, a celulose, frutose, etc. E proteínas também, as vitaminas, todos os componentes que ela precisa, as biomoléculas, ela vai produzir através dessa via aí. Mas inicialmente a gente tem a via de produção de glicose. A partir dessa glicose, a planta consegue produzir todo o restante. E nesse processo de fotossíntese existe
os produtos finais, né? Que é o que a planta acaba produzindo e ela não utiliza. Então, nesse processo de fotossíntese, o produto final é o oxigênio, o gás oxigênio, que é eliminado na atmosfera, porque as plantas não precisam do oxigênio diretamente, né, para o seu processo bioenergético. E também a liberação de vapor de água, né? Então a planta também acaba liberando água, oxigênio e energia, que é o que ela utiliza nesse processo. Esse oxigênio é extremamente importante para a gente, né? A gente realiza processos bioenergéticos nos quais há uma necessidade do gás oxigênio. Então isso aí é um processo de fotossíntese realizado aí pelos produtores, que são os únicos seres vivos capazes de fazer isso. Sem eles não há vida na Terra, né? Então, como eu falei, os produtores fotossintetizantes são aí as plantas verdes, as algas, né? Alguns fitoplânctons também fazem esse processo de fotossíntese, né? Que são microalgas, porém é um processo diferenciado, porque não há o cloroplasto, mas também ocorre produção de oxigênio, é o mesmo processo de utilização da energia, da fonte luminosa de energia. Em relação aos quimiosintetizantes, eles, e até eu falei que é uma minoria, mas na realidade tem uma grande importância para a vida no planeta também, né? E eu trouxe um exemplo aqui. Então são aqueles seres que são capazes, né? Aquelas bactérias capazes de produzir energia através da oxidação de compostos inorgânicos. Desculpe, aqui está escrito composto orgânico, mas é composto inorgânico. Então, o que é que vai acontecer? Nessa imagem aqui eu trouxe um exemplo de um processo aí que envolve o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento extremamente importante para a formação de nossas proteínas, do nosso material genético, DNA, RNA, das enzimas. Então, nós precisamos bastante do nitrogênio. Só que nós não conseguimos, na natureza, a fonte de nitrogênio é o ar atmosférico. Então, 70% do ar atmosférico é composto do gás nitrogênio. Só que nem animais, nem plantas conseguem absorver o nitrogênio da atmosfera. E sem nitrogênio também não tem vida, porque eu não teria como produzir as minhas proteínas, não teria como produzir DNA, RNA, nada, né? Então, não existiria vida se não existisse seres capazes de absorver esse nitrogênio. Quem são esses seres? São bactérias. Então, existem bactérias no solo que são capazes de fixar o gás, o N2, né? O gás nitrogênio. Então, ele vai estar lá presente nas raízes das plantas, faz essa fixação de nitrogênio, converte esse nitrogênio em amônia. Então, o nitrogênio é convertido em amônia em um processo chamado de amonificação. Tudo isso aqui que eu estou falando é um processo de quimiossíntese, porque as bactérias estão usando um composto inorgânico, que é o N2, o gás nitrogênio, para produzir energia. Então, nesse processo, ela acaba convertendo esse nitrogênio em amônia, e nisso ela está produzindo energia para ela, mas libera como produto amônia no solo. A amônia também é um composto nitrogenado, mas que não pode ser absorvido pelas raízes das plantas, porque a amônia acaba sendo tóxico, mata as plantas, né? Então existem outro tipo de bactéria, outras espécies de bactérias, que são bactérias nitrificantes, né? Também são bactérias quimiosintetizantes que utilizam a amônia e convertem em nitritos, que é um composto menos tóxico do que a amônia, e é um composto nitrogenado. Só que o nitrito ainda não pode ser absorvido pelas plantas. Somente então outra espécie de bactéria, bactérias nitrificantes, que conseguem transformar o nitrito em nitrato, NO3, tá vendo? Esse composto então pode ser utilizado pelas raízes das plantas. Então, a partir daí, as plantas absorvem o nitrogênio. Então, é esse nitrogênio aqui que a planta vai utilizar
para produzir os seus compostos, porque as proteínas precisam de nitrogênio, o DNA, o RNA. Então, todas as biomoléculas precisam do nitrogênio. Então, as plantas fazem isso graças às bactérias. Então, precisamos de bactérias, das bactérias quimiosintetizantes, como também precisamos das plantas como organismos fotossintetizantes. A partir daí é que a gente tem um processo de absorção de matéria e energia pelos animais. Então, tanto a matéria que está lá com diversos elementos químicos e também com nitrogênio agora, né? É que os animais vão conseguir absorver esse nitrogênio das proteínas, das moléculas que a planta produziu e também obter energia que está nas ligações químicas das moléculas resultantes desse processo de fotossíntese. Então aqui tem alguns exemplos, né, de bactérias que fazem isso. E aí a gente começa a partir aí para os outros níveis tróficos, porque até então a gente estava falando do primeiro nível trófico. É importante estar lembrando que eu estou falando aqui de nível. Qual é o primeiro nível trófico? Trófico de alimentação são os produtores. Então os produtores, né, eles não se alimentam, mas é o primeiro nível trófico. Saindo do nível trófico de produtor, eles vão absorver uma certa quantidade de energia luminosa. Absorver não, na realidade eles utilizam a energia luminosa para produzir energia química. Uma parte dessa energia é perdida, né, é eliminada, dissipada nos diversos meios aí, perdendo folhas, decompondo, ou até no processo mesmo do metabolismo da planta. E aí vem para o segundo nível trófico. Qual é o segundo nível trófico? São os consumidores primários, ou seja, os animais herbívoros, que vão então se alimentar desses produtores. Então, graças aos produtores, há alimento para os herbívoros, para os consumidores primários. Isso eu estou falando de vários animais, viu? Não só de vertebrados, mas até um mosquito se alimenta da seiva das plantas, outros insetos e outros animais que também utilizam plantas para se alimentar, até uma lagartazinha é um herbívoro também. Então fazem parte aí do segundo nível trófico, que são os consumidores primários. A gente tem dois padrões aí de nível trófico, né? Que são os produtores e os demais são consumidores. Na realidade, nós temos o terceiro ainda, que eu já vou falar depois, que são os decompositores, né? Mas eu tenho aqui o primeiro nível trófico produtor, o segundo nível trófico é o consumidor primário. Trófico vem de alimento, né? O terceiro nível trófico já são os consumidores secundários, que aí inclui os animais, os seres que... Animais só não. Os seres que são carnívoros, né? Inclusive até poderia ter aqui protozoários também, que utilizam de seres vivos que não são produtores. Então, a partir disso, há a transferência de uma parte de energia que vai passando aqui para os carnívoros, né? Os consumidores secundários. Em todos esses níveis, em todo nível trófico, a gente tem um processo aí de... Deixa eu colocar aqui na imagem. Então, o nível dos consumidores secundários, né? Botei aqui novamente a imagem. Então, esses consumidores secundários que estão aqui são os carnívoros, que vão se alimentar desses herbívoros. E em todos esses níveis, observe que está ocorrendo uma diminuição da quantidade de energia. Eu tenho aqui, ó, até a cor está mais escura e mais largo, e aí vai diminuindo, né, essa lista laranja aqui até ficar amarelinha. Isso significa o quê? Significa que houve uma diminuição da quantidade de energia. Energia química é medida em calorias, né? Inclusive, quando a gente se alimenta, a gente calcula os alimentos têm a quantidade de calorias ou de energia que existe ali naquele alimento, que pode ser aproveitado. Nessa cadeia alimentar, a gente passou aí produtor, consumidor primário, que são os herbívoros, consumidor secundário, são carnívoros, e aí tem consumidores terciários, que também são carnívoros. Então, são carnívoros que se alimentam de outros carnívoros, né? Então, a gente tem diversos exemplos aqui, cobra, águia, né? Então, esses animais se alimentam de outros carnívoros também.
E em todos esses níveis nós podemos destacar aí o papel dos decompositores, que inclui aí bactérias, inclui fungos. Os fungos têm um papel enorme na decomposição de matéria orgânica. Então toda a matéria orgânica morta, né, vai ser decomposta em material inorgânico. E esse processo é importante para os ciclos biogeoquímicos, que é o processo de reciclagem da matéria. Então, quando uma águia defeca ou muda de penas, então ou até quando morre, todo esse material vai entrar em um processo de decomposição para que os seus componentes inorgânicos sejam eliminados no solo e a partir daí as plantas reiniciem, né, a introdução desses elementos químicos novamente na cadeia alimentar. Então isso vai acontecer com todos os graus, todos os níveis tróficos. Um galho de planta, né, uma folha quando morre, vai entrar em decomposição também por bactérias, fungos. Então todos os níveis, toda a matéria orgânica que morre, né, ela precisa ser decomposta pelos decompositores. Então os seres decompositores têm um papel enorme para a vida no planeta. Sem os seres decompositores, também seria extremamente difícil existir vida no planeta, porque iria chegar um momento que a matéria orgânica não poderia ser formada, uma vez que os componentes inorgânicos não poderiam ser decompostos, né? A gente ia ter muito fragmento de animais, de vegetais, que iam estar na Terra e não iam entrar em decomposição. Então, é necessário seres decompositores para fazer esse processo de reintrodução de componentes na cadeia alimentar. Então, novamente, para revisar aqui, a gente tem em uma cadeia alimentar, né, os níveis tróficos. Então, a gente tem a planta, um exemplo do primeiro nível trófico, são os produtores. O segundo nível trófico é um consumidor já, porque vai consumir a planta, vai, né, utilizar um vegetal, e ele é um herbívoro. Obrigatoriamente, o segundo nível trófico precisa ser preenchido por um herbívoro, né? Ou por um animal que seja onívoro. Por exemplo, nós podemos estar aqui ocupando o segundo nível trófico quando nós tomamos um suco de laranja, por exemplo, ou quando nós comemos uma salada. Então, nesse momento, nós estamos ocupando o segundo nível trófico, que é de consumidor primário. Mas ao me alimentar de ovos, de carne, eu já não sou mais, não pertenço mais ao segundo nível trófico, e sim ao terceiro nível trófico, né? Eu estou comendo ovos, por exemplo. Ovo é um produto de origem animal e de um animal que utilizou uma planta, né? Utilizou lá milho, né? Componentes da grama. Então a galinha vai, põe ovo e a partir disso eu vou e me alimento. Então estou me comportando aí como um carnívoro. Então esses níveis tróficos é na realidade a posição do organismo na cadeia alimentar. Como eu falei, os onívoros, a gente tem aqui plantas, herbívoros que se alimentam dessas plantas, carnívoros que se alimentam do herbívoro. Mas existem os animais também que são onívoros e podem estar ocupando em momentos distintos os diversos níveis tróficos, né? Consumidores, pelo menos. Enquanto produtores, somente plantas mesmo. Então, a gente tem aí um exemplo aqui, né, de uma cadeia alimentar, o capim. Essa seta aqui está indicando que houve transferência de matéria e energia para o grilo, porque o grilo se alimentou do capim. E depois transferiu matéria e energia para o sapo, porque o sapo veio e comeu o grilo. E assim sucessivamente. Então, quando a gente vai fazer análise, eu tenho aí que o capim é o produtor, o grau de consumo produtor, né? E ocupa o primeiro nível trófico. O grilo é um herbívoro, é um consumidor primário, mas ocupa o segundo nível trófico, porque o primeiro são os produtores. E assim sucessivamente. Quanto mais eu vou aumentando aqui o nível dos consumidores, eu chego até o máximo aí de o consumidor quaternário, né? Ou de quarta ordem. Mas em relação ao nível trófico, ele ocupa a quinta posição, viu? Cuidado para não achar que
Por exemplo, o consumidor secundário ocupa a segunda posição. Não, o consumidor secundário ocupa a terceira posição. Isso é uma questão que acaba confundindo os estudantes nas avaliações. Voltando, quando a gente fala aqui dos consumidores, eu tenho aí no máximo até o consumidor de quarta ordem, porque quanto mais longo vai ficando aqui a cadeia alimentar, menor o nível de energia, porque não sei se vocês lembram, a gente tem sempre uma perda, deixa eu voltar aqui, a gente tem uma perda de energia. Então essa energia que é convertida aqui em energia química pelos produtores, ela vai diminuindo, porque a própria planta realiza também um processo metabólico que ela vai usar uma parte da energia vai ser dissipada, né? Então aí vem os consumidores primários que vão se alimentar de uma parte desses produtores, mas esse consumidor primário aí também vai perder uma parte de energia na forma de calor, né? Vai perder aí na forma das fezes, na troca do pelo, então há uma perda aí de energia também de matéria. Aí vem um consumidor secundário e já consegue uma quantidade menor de energia, e assim sucessivamente. Então, em cada nível trófico, há uma estimativa de perda de até 90% de energia, e somente 10% de energia vai sendo transferida de um nível trófico para outro. Por isso, quanto mais longo seria, menor vai ser o nível de energia. E aí na natureza a gente não observa muitos casos de consumidores quaternários, por exemplo, são muito poucos, porque precisaria de ser um animal que se alimentasse de uma outra espécie somente, né? Um animal mais estrito ali, que só se alimentasse daquilo. Mas quanto maior o nível, a gente vai ter aí animais que são onívoros, né? Que vão ter como obter também energia de outros níveis tróficos. Então, nós falamos aí sobre cadeia alimentar, né? O tempo todo falando de cadeia alimentar, e essas setas, elas indicam aí a direção da transferência de matéria e energia. Alguns estudantes preferem falar a planta é comida pelo caramujo, o caramujo é comido pelo lambari, e o lambari é comido pelo peixe maior, o peixe maior é comido pela ave. Mas o que dá no mesmo, né? Mas o termo técnico é que essas setas simbolizam uma transferência de matéria e energia que estava na planta para o caramujo, né? Então esse processo, essas setas simbolizam isso para não atrapalhar. E quando falamos dessa energia, nessa transferência de energia, como eu falei, há uma perda de calor que está aqui simbolizando. E se eu estou representando essa cadeia alimentar em uma pirâmide energética, né? Uma pirâmide é esse diagrama que eu uso para representar essa cadeia alimentar, esse nível, essa relação trófica, né, de alimentação. Eu vou ter os produtores ocupando a base, né? Aqui é uma pirâmide energética onde eu estou representando a quantidade de energia armazenada na biomassa em um determinado espaço, né? Então eu tenho ali, por exemplo, 20.000 quilocalorias por metro quadrado ao ano, que é a quantidade que esses produtores conseguem produzir de biomassa utilizando energia luminosa solar. E aí essa energia vai sendo transferida, mas como há perda de energia, né? Porque os animais também estão utilizando energia, nem toda energia é acumulada, é armazenada em biomassa, e aí a gente vai tendo uma perda aí da quantidade de energia. E observe que somente 10% é que fica, né, para o nível subsequente. A maior parte da energia é perdida de um nível trófico para outro. Nós falamos de cadeia alimentar, mas cadeia alimentar é algo que na natureza não acontece, não é muito comum, né? Nós falamos de cadeia alimentar para facilitar a didática, para o entendimento dessa transferência de matéria e energia. Na natureza, o que a gente encontra são teias alimentares, são verdadeiras relações complexas de alimentação,
né? Onde um gafanhoto ele não serve de alimento somente para a andorinha, mas sim para vários outros animais. Então há uma relação, uma teia, né? É uma completa desordem aí de transferência de matéria e energia. E essas cadeias, eu na realidade tenho várias cadeias alimentares que estão todas interconectadas, formando toda essa relação complexa aí que a gente chama de teia alimentar. Então, nessa teia aí vai aparecer, inclusive, os animais que são onívoros, né? Que se alimentam de várias fontes, né? Deixa eu ver se eu encontro um aqui, por exemplo. É um animal que seja onívoro. Acho que não tem aqui, não. Pronto, o gavião aqui, ó. Ele pode se alimentar da grama, das plantas, aqui flores, de sementes. Mas ele também pode se alimentar do sapo, da serpente, da andorinha, né? Então ele tem uma amplitude maior dessa relação alimentar. Quando falamos nessas relações, nesse equilíbrio, né, da natureza, a gente pode até falar aí sobre relação presa-predador. Mas quando há essa relação, essa teia, essas teias estão em equilíbrio na natureza, onde as populações não se multiplicam, né, descontroladamente, nem deixam de existir. Os animais vão sobrevivendo, mantendo essa relação controlada de presa-predador, por exemplo. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui está sendo mostrado aí, né, A é o predador e B é a presa, né? O azul é a presa, que vermelho é o predador. Observe que quando a população de presa aumenta, a população de predador começa a aumentar. Então tem aqui, a população de presa está alta porque a população de predador está baixa. Então tem muita presa lá. E aí o predador que está aqui vivo começa a ter muita comida, ele vai crescendo, vai desenvolvendo. Quanto mais ele cresce a população, né, o número de indivíduos que são predadores, isso faz com que a quantidade de presas diminua. E aí a quantidade de presa diminui e predador também vai diminuir, porque eles não conseguem alimento facilmente. E aí essa relação vai mantendo aí, né, esse processo de aumento da população e diminuição de forma controlada. Quando nós eliminamos qualquer uma dessas espécies que ocupam esses nichos ecológicos, né, esse nível trófico aí na cadeia, na teia alimentar, a gente causa um desequilíbrio nessa cadeia com alguns impactos no meio ambiente e também para a gente, né, para a população humana. Por exemplo, um desequilíbrio pode gerar aí uma extinção de espécie. Algumas espécies podem entrar em um processo de extinção. E aí tem gente que fala, mas aí não é comigo, a espécie entrou em extinção, não vai ter nenhum efeito. Vai ter sim. Uma espécie que entra em extinção resulta na proliferação de outras espécies. Então, por exemplo, aqui ó, vamos imaginar a espécie 3 desapareceu, né? Essa espécie 3 controlava a população de ratos. Vamos imaginar que não tenha outro predador de rato. O que é que vai acontecer com o rato? Vai ocorrer a proliferação dessa população de ratos. Isso é uma situação real que já aconteceu em diversos lugares, inclusive em ilhas, né, onde foi necessário levar vários gatos e soltar na ilha para poder controlar a população de rato. Né, uma situação mais controlável. Mas em uma grande cidade isso seria muito mais complicado, né, manter um equilíbrio, sendo que houve esse desequilíbrio gerado pelo homem. Além disso, a proliferação dessas populações pode resultar também no aumento de animais silvestres que vão deixar, né, porque eles passam a buscar alimento nos centros urbanos. Então, o processo de desmatamento, né, de eliminação desses produtores no ambiente natural faz com que os animais silvestres que vivem ali naquele ambiente passem a buscar alimento nos grandes centros urbanos, nas cidades. Então, por exemplo, a gente está agora passando por um momento de pandemia, que é uma doença causada por um vírus que estava presente
naturalmente presente em morcegos. Então, esse vírus é uma espécie de ser vivo que estava ali controlado, embora tenha discussões sobre ser vivo ou não, mas que estava controlado na população de morcegos. Quando a população dos grandes centros urbanos, das cidades, começa a aumentar e a invadir o ambiente natural, né, fazer um processo de desmatamento, né, e ter um contato maior com esse ambiente, os animais silvestres passam a buscar os espaços urbanos. E aí vão ter morcegos em residências, morcego em apartamentos. E esses morcegos vão estar muito próximos da gente, né? Não só morcegos, escorpiões. Em Salvador isso acontece bastante, com a cidade grande, né? E que está invadindo essas fronteiras, aí, invadindo a região que era mais preservada. E aí você tem diversos casos de barbeiro, de escorpião, de cobras e aranhas que estão invadindo as residências porque era o ambiente natural deles, e a gente está desmatando e tirando o espaço de sobrevivência deles. E isso faz com que eu tenha doenças que antes estavam controladas na natureza, vão estar agora mais perto da gente. Então vão começar a surgir doenças que não tinham, né, no momento de equilíbrio. Então, esses desequilíbrios na cadeia alimentar podem gerar todas essas consequências, né? Podem e geram essas consequências para todas as espécies, inclusive para a população humana. Então é isso, galera. Eu espero que vocês pensem um pouco sobre o meio ambiente, sobre a ecologia, se sensibilizem em relação a essa casa que nós vivemos e passe também a cuidar, fazer um papel aí de proteção desse meio ambiente, né? Elejam políticos, governadores que tenham preocupação com as causas ambientais e que não estejam simplesmente devastando em busca de benefício de uma minoria que lucra com esse capitalismo, com esse processo devastatório enorme. Um grande abraço e até a próxima.